Olá pessoas, meu nome é Adriano, faço parte do canal Pastor Fracassado e também tenho um blog Pastor Fracassado. Esse canal e esse blog, qual que é a ideia? Contar histórias interessantes da Bíblia e tentando fugir de uma cara religiosa. Fazendo reflexões, questionamentos da fé, da religiosidade, de Deus. Mas hoje eu queria fazer algo diferente, né? Além de pastor, eu também sou celebrante de casamento. E eu queria hoje, como está escrito nesse vídeo, dar dicas para você escolher o celebrante do seu casamento. Eu até fiz umas anotações aqui para eu não errar. Porque assim, hoje, por incrível que pareça, as pessoas continuam querendo casar. Então isso é uma boa notícia, as pessoas querem casar. E a gente tem que entender uma coisa, antes do casamento, estou dando dicas principalmente para noivas, né? Noivos também, mas quem faz a correria mesmo são as noivas. Antes do casamento, eu até anotei aqui, né? A noiva, por exemplo, busca, né, o vestido perfeito, a escolha dos padrinhos, a decoração, o buffet, o bolo, o local da cerimônia do casamento, até o DJ para ter uma boa festa depois da cerimônia, as alianças, lua de mel, que as pessoas querem se divertir. Mas temos que entender uma coisa muito interessante. Tudo isso daqui é uma preocupação que você tem que ter antes do casamento. E é estressante demais. Só quem passou por isso ou está passando por isso entende. Mas tem um detalhe. Depois que tudo isso acabar, acredita em mim, você noiva, acredita em mim, vai acabar. Vai ter a cerimônia, vai ter a festa, vai ter a lua de mel e vocês vão voltar para casa e vão ter vidas normais, como qualquer casal, como qualquer pessoa. Mas tem um detalhe interessante. Depois que acaba toda essa loucura da preparação do casamento, da lua de mel, que você volta para casa, vai ter a ansiedade de esperar pelo álbum do casamento e pelo vídeo do casamento. Então eu falo que antes do casamento é tudo isso que eu te falei. Depois do casamento são duas coisas importantíssimas que você vai ter que ter escolhido antes muito bem. Primeiro, fotógrafo. E junto com o fotógrafo, a equipe da filmagem. Normalmente sempre o fotógrafo está junto com a equipe da filmagem. E a outra coisa é o celebrante. Porque o estresse da preparação e a emoção intensa e forte que é a celebração do casamento, a festa, até mesmo a lua de mel, você vai querer reviver tudo isso como? Vendo as fotos e assistindo o vídeo do casamento, né? Que hoje muitos gravam já em Blu-ray, em muita qualidade maravilhosa. Se você não tiver um fotógrafo bom, que tirou fotos boas, que fez boa montagem de fotos, o vídeo foi gravado muito bem e você não teve um celebrante que ministrou, que fez uma celebração do seu casamento de acordo com aquilo que você sonhava e desejava, vai ser um pouquinho frustrante, porque normalmente os noivos e as noivas, depois de casados, trazem os amigos, os familiares, as pessoas próximas, e todo mundo quer assistir tudo que envolveu o casamento, vendo as fotos e assistindo o vídeo. Então no começo, às vezes o casamento no civil, depois o casamento ou no salão, ou na igreja, ou religioso, ou no sítio, depois ver a festa, tudo. E é importante, uma grande parte dessa gravação do vídeo vai estar o celebrante. E eu já vi muitos na hora da ministração do celebrante pular porque é chata. Às vezes é muito longo, às vezes é uma coisa que não agrada, não foi gostoso, e as pessoas pulam. Então, para você relembrar depois do casamento, vai ter as fotos, os vídeos, e é muito bom você ter escolhido o celebrante que vai fazer o seu casamento de acordo com aquilo que você buscava, sonhava e desejava. Por isso desse vídeo, dicas para você escolher um bom celebrante para o seu casamento. Por quê? Porque existe, nós celebrantes não falamos, mas existe várias formas de celebrar um casamento. Existem várias características de celebrantes de casamento. E você tem que
perceber qual que é a sua. Eu sou celebrante de casamento, mas de repente a forma que eu celebro o casamento não se encaixa naquilo que é o teu sonho e desejo. Então você tem que escolher um que se encaixa com aquilo que é a forma e a liturgia que você quer na celebração do seu casamento. Eu anotei aqui alguns para você entender. E quando você contratar o seu celebrante, é você conversar com ele e ver se realmente ele vai atender teu sonho, teu desejo, sua expectativa. Ó, o primeiro tipo de celebrante é o religioso. Aí entra o padre, entra um pastor, entra o rabino, para quem é judeu, até pai de santo, para quem é de religiões mais espíritas. Eu poucas vezes vi pai de santos realizando como celebrante. Normalmente a pessoa ela é religiosa, de uma religião espírita, e aí ela tem o pai de santo lá, né? Ainda não vi celebrante pai de santo, né? Então, esse é o religioso. De repente você tem uma fé, uma religião, e aí você tem um casamento como sagrado, algo muito importante para você como sagrado, né? E aí você é de uma religião, você quer um celebrante que tem a mesma religião que a sua. Às vezes tem um detalhe chato aí que você tem que entender. Muitas vezes um padre, um pastor, os rabinos nem tanto, são mais cuidadosos, ou até mesmo um pai de santo, ou de outra religião que eu não falei aqui, me desculpa. Normalmente ele faz uma pregação, ou mais uma pregação, como se fosse uma pregação. E às vezes a celebração do casamento com um religioso fica um pouco chata, porque parece que ele está indo para um culto religioso dele e ele vai trazer mais uma pregação. E você quer uma coisa especial. Então se você vai contratar um religioso, normalmente quando é um celebrante da própria religião, normalmente não se cobra, ele faz gratuitamente. Mas às vezes não fica muito do agrado. Mas de repente você quer contratar um religioso, tem celebrante religioso, aí você conversa com ele e ele vai fazer a ministração como você quer e você pergunta como ele vai fazer essa celebração. Para ver se as palavras, o que ele vai falar, a forma que ele vai fazer, a liturgia, se é de acordo com aquilo que você sonha e deseja. Para você não ter uma frustração depois quando for assistir. Um outro tipo é o cerimonioso. Então é aquele que fala, estamos aqui para celebrar o casamento de João e Maria. Então ele tem todo um jeito assim, cerimonioso. Se é isso que você quer, se quer uma coisa bem cerimoniosa, você tem que procurar um celebrante assim. Nem todos são assim e alguns são assim. Então você presta atenção, conversa com ele, pergunta como é que ele faz a celebração. O outro, tem aquele que é o extrovertido. Ele é bem leve, ele é simples, ele faz tranquilamente, né? Normalmente esses não são celebrantes religiosos, são celebrantes e ele faz mais extrovertido. Se é isso que você quer, uma coisa leve, você se sente jovem, tem um espírito jovem. Se você quer uma coisa bem mais cerimoniosa, mais religiosa, esse não é o ideal. Então você pode ficar frustrado. O outro é o celebrante sem religião. Ele vai fazer a cerimônia do jeito que ele faz, ele pode colocar alguns rituais, como tem, por exemplo, da mistura das areias, tal, não sei o quê, mas ele não tem religião, não vai fazer nenhuma oração, ele vai simplesmente celebrar o teu casamento, mas com nenhuma conotação religiosa. De repente você fala, não, mas eu quero uma conotação religiosa, para mim o casamento é sagrado. Então você tem que procurar uma pessoa que seja celebrante, mas seja de alguma religião que você se agrade, um padre, um pastor, ou de espírita, depende se você é judeu, um rabino, e por aí vai, outras religiões, né? Se é budista, tal, depende se é muçulmano, e por aí vai. Tem aquele mais poeta, né? Então ele começa falando poesias, porque diz Drummond de Andrade, e aí vai falando poesias, e de repente você é uma pessoa toda poética e você gosta disso, mas de repente você não é, você fala, não, tá muito, não sei, eu não gosto assim. Então você tem que perguntar para o celebrante qual é a forma que ele faz a celebração do casamento, para que não fique frustração. Tem o livre, esse, muitas vezes você tem um amigo, você tem um familiar, ele é uma pessoa que gosta de falar, ele conhece a história do casal, de repente foi ele que fez o noivo e a noiva se conhecerem, foi ele que fez a ponte. E ele é uma pessoa que gosta de falar em público, não tem dificuldade.
é livre. Então você pode colocar esse, que pode ser um familiar, um amigo, uma pessoa que faz parte do seu grupo de relacionamento. Ele vai fazer do jeito dele, ele vai ser livre. Ele nunca fez uma cerimônia de casamento ou antes, mas ele vai fazer de uma forma livre. Muitas vezes vai ser engraçado, vai ser gostoso. Você não quer nenhuma conotação religiosa. Você não tem o peso, o casamento é algo sagrado, tem que ter alguém religioso aqui. Você quer uma coisa mais livre, mais leve. Aí você vai escolher um amigo, alguém que gosta de falar em público. Pode ser que ele nunca tenha feito uma cerimônia, mas ele vai fazer de forma livre. Tem o natural. Eu me encaixo no natural. Eu gosto de fazer minhas celebrações de casamento conversando com os noivos. Eu bato um papo com eles, vou conversando, vou falando. Lógico, tudo que eu estou falando, as pessoas que estão ouvindo estão se sentindo tocadas também, porque todo mundo que está ali, que é casado ou deseja casar, vai sentir como se fosse um aconselhamento. Então eu bato um papo, eu falo tal, de forma sem nenhuma entonação de voz. Aqui eu estou impondo até um pouco a voz, porque eu estou gravando, eu estou sem microfone. Então estou impondo até um pouco mais a voz, para o áudio ficar bom. Mas normalmente eu converso, porque tem microfone, tem as caixas de som. Então eu gosto de fazer assim, é o natural. Então você tem que entender, ver o que você gosta, o que você está buscando. Né? Lembra que eu falei? Lua de mel, alianças, bolo, vestido, padrinhos, madrinhas, escolhas, daminha, tudo isso é antes do casamento. Depois do casamento, acredita em mim, vai acabar. Você vai querer reviver aqueles momentos. E tem que ter boas fotografias, com boas montagens de fotos. O fotógrafo tem que ser bom nisso. Um vídeo muito bem editado, muito bem filmado. E um celebrante que celebrou o teu casamento com aquilo que você sonhava, desejava. E toda vez que você assistir, você vai relembrar aquele momento que foi mágico, que foi o extraordinário para você. Então aqui foi umas dicas para você que está escolhendo o celebrante para o seu casamento. Tá bom? Eu sou o Adriano, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu site, o meu fanpage, os meus contatos. Se for interessante para você a forma que eu celebro o casamento, que é o mais que eu coloquei como mais natural, você entre em contato com a gente, tá bom? Se você procura de uma outra forma, aí você pesquisa, tanto na OLX, na internet, você vai encontrar. E aí conversa com o celebrante para que ele possa atender a sua expectativa e você não fique frustrado olhando para ele e perguntando, pensando, o que ele está falando aí que eu não estou gostando de nada. Tá bom? Deus abençoe.